Olá, seja bem-vindo ao nosso 14º dia do nosso desafio LSA 365, onde nós vamos estudar um artigo da Lei das Sociedades Anônimas por dia. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial, advogo na área há bastante tempo e estou gravando aqui de casa porque tá uma loucura ultimamente, mas vamos tentando, o importante é cumprir com o desafio. E o nosso artigo do 14º dia é o artigo 14. O preço de emissão das ações sem valor nominal será fixado na Constituição da companhia, pelos fundadores e no aumento de capital pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. O preço de emissão pode ser fixado com parte destinada à formação de reserva de capital, na emissão de ações preferenciais, com prioridade no reembolso do capital. Somente a parcela que ultrapassar o valor de reembolso poderá ter essa destinação. Então, ainda estamos dentro do contexto de preço de emissão. Só para dar uma recapitulada da aula passada, que a gente falou do artigo 13º, nós estávamos falando do preço de emissão das ações que têm um valor nominal, ou seja, que elas possuem aquele valor intrinsecamente atrelado a cada ação, né, do capital social. Eu já expliquei que existem formas de você emitir ações com valor nominal e ações sem valor nominal. E que o mais comum é justamente a emissão de ações sem valor nominal, por uma razão muito simples. Quando você tem ação com valor nominal, o que você pode jogar para dentro do capital social e o que você pode jogar para a conta de reserva de capital é fixado. Até o limite do preço, né, do valor nominal vai para o capital social e somente o excedente que vai lá para aquela conta de reserva de capital ou ágio, né, que também é chamado de ágio, quando a ação tem valor nominal. Quando a ação não tem valor nominal, quem vai definir o quanto do preço de emissão que vai para dentro do capital social e o quanto que vai para dentro da conta de reserva de capital é ou os fundadores, né, não da fundação da companhia, ou o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, quando a gente está aumentando o capital. Isso é muito útil, por exemplo, em startups, onde normalmente elas começam com capital social muito baixinho e vai haver um ingresso de capital muito intenso. Se a gente não tivesse essa possibilidade de jogar um pedaço de dinheiro para dentro do capital social e um pedaço para a reserva de capital, que não vai compor o poder político desse novo acionista, cada nova rodada de investidores ia implicar numa diluição muito grande daqueles fundadores, né, aquelas primeiras pessoas que queriam montar aquela companhia. Então é por essa razão que, ainda que uma startup comece, né, o seu dia a dia ali como uma sociedade limitada, até por uma questão de simplicidade, quando se iniciar as primeiras rodadas de investimento, é muito comum, na verdade eu diria até que é essencial, que elas se transformem de sociedades limitadas para sociedades anônimas, porque daí você vai ter um controle maior. Por exemplo, suponha que no início uma startup foi fundada com, digamos, 100 mil ações, emitidas a um preço de R$1 cada, que foram subscritas por 2 fundadores. Beleza, o que nós temos? Temos um capital social de R$100 mil, temos 100 mil ações divididas 50-50 entre os acionistas. Essa sociedade deu muito certo, tal, já o pré-projeto funcionou, os protótipos funcionaram, vamos fazer uma primeira rodada de investimento, vamos chamar o investidor anjo. Esse investidor anjo vai aportar R$1 milhão dentro dessa sociedade, mas nessa ele ficaria com, né, mais de 90% do capital social. E não é a ideia nesse primeiro momento, porque senão você vai ter pouco capital para poder chamar novos investidores. Então o que você faz? Você emite, digamos, 10 mil ações, ou seja, mais ou menos 10% do capital social novo, só que é um preço de emissão de R$100. Aí, quando esse investidor aportar os seus R$1 milhão, o capital social total vai para R$1 milhão, mas dividido em 110 mil ações. Ou seja, esse novo investidor vai ter ali 9 e pouquinho por cento do capital social. Poderia ser menos ainda se eu jogasse parte desse capital, desses R$1 milhão, para a conta de reserva de capital. Então perceba como a gente tem uma grande flexibilidade quando as ações não possuem valor nominal, porque aí eu consigo, primeiramente, fazer esse tipo de diluição, segundo, jogar um pedaço para lá, para a reserva de capital, um pedaço para o capital social. A única ponta que deve ser observada, que também não é muito comum dar problema, quase a gente não vê questões de reembolso em sociedades anônimas, né, a gente vê outras situações, é dizendo o seguinte, que quando você tiver ações preferenciais, lembra? Ações que
trocam o seu direito de voto por alguma vantagem econômica. Se essa vantagem econômica for prioridade no reembolso do capital, só a parcela que ultrapassar o valor desse reembolso, né, ou seja, daquela restituição, é que poderá ir para a reserva de capital. Então eu necessariamente tenho que deixar dentro da conta do capital aquele valor que vai ser suficiente em tese para reembolsar os preferencialistas que exercerem o seu direito de retirada ou forem amortizados. Mas isso a gente vai explicar com mais calma, com mais tempo. Gostaram do conteúdo? Bem curtinho hoje. Se gostaram, por favor, continue curtindo, compartilhando, mande aí pro seu amigo que está na graduação, que precisa desse reforço de conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e até amanhã no nosso 15º dia. Um abraço, tchau, tchau.